Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma das coisas que pode ser dito aqui em Romanos capítulo 9, que é esse texto onde Paulo fala da eleição como instrumentalidade, né, que Deus vai escolhendo aqueles que Ele quer usar para cumprir os seus propósitos, e Ele vai nos dando vários exemplos. Mas o que me chama mais atenção é o início da abertura desse capítulo, onde o Paulo diz que ele tem grande dor no coração dele, no versículo 2, e que ele chega ao ponto de dizer, né, hipoteticamente, que eu desejaria ser considerado anátema, né, que Deus me considerasse maldito, se eu pudesse de alguma forma, né, por amor aos meus irmãos, no caso os judeus, né, dos meus parentes segundo a carne, que eles pudessem ser alcançados. Paulo vai continuar esse assunto no capítulo 10, quando ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração, oração de Deus por Israel, é por sua salvação. Então veja bem, o próprio Paulo, que é o autor inspirado do texto, o coração dele se enche de compaixão, de misericórdia pelo seu povo, que rejeitou o Messias, que rejeitou, né, a oferta de salvação. Jesus chorou sobre Jerusalém. E no capítulo 10 ele diz que a oração dele é pela salvação de Israel. Bom, isso deixa bem claro que o próprio Paulo vê a possibilidade de que esse povo possa ser salvo. E o próprio Paulo, que é o autor inspirado do texto aqui, ele é cheio de misericórdia. Então a gente já começa a observar por aí. Se Paulo, que é Paulo, tem compaixão e misericórdia do povo de Israel, então se Paulo acreditasse na doutrina da eleição, que Deus escolhe os seus, os eleitos, então logo essa oração de Paulo pela salvação de Israel e esse choro de Paulo, tristeza pelo seu povo, com o desejo, se pudesse até ser arrancado de Cristo para que o meu povo pudesse ser salvo. Então você vê que o coração de Paulo não está alinhado com essa ideia de uma expiação limitada, ou que Deus já escolheu os seus especificamente. A gente vê pelo contrário, Paulo sente mais misericórdia do seu povo do que o próprio Deus. Paulo tem mais compaixão e ora pela salvação de Israel mais do que o próprio Deus. Então você observa que o próprio Paulo não cria nessa doutrina absurda de que Deus já escolhe quem ele quer ser salvo, porque o coração de Paulo é um coração cheio de misericórdia, de compaixão, principalmente do seu povo que rejeitou o seu Messias. E ele ora para que eles possam ser alcançados. Ele chega dizendo no 10:2, dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Paulo era alguém que cria que o Evangelho é capaz de salvar qualquer pessoa. Mas o que fez Israel não ser salvo não foi por uma eleição de Deus. Ele deixa bem claro no capítulo 10, foi por causa da incredulidade. Não foi uma decisão de Deus na eternidade de não querer salvar alguns deles. Mas ele diz aqui no 10:20, pela sua incredulidade foram quebrados. Observa que foi pela incredulidade. No 10:21 vai dizer que todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então foi pela própria dureza, né, do coração desse povo, e não por uma decisão unilateral da parte de Deus. Então o espírito da oração, da intercessão, da compaixão de Paulo não condiz com o espírito do Deus calvinista.